Link Espírito Santo. Oferecimento. Celita. É bom com tudo. E Shopping Boulevard da Praia. Seu local é aqui. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, 12 de maio, está no ar. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Infelizmente, começamos o jornal falando de um caso chocante. Uma bebê de apenas 1 ano e 6 meses foi sepultada hoje pela manhã. Agatha Esther Santos Barbosa morreu com sinais de espancamento. O corpo da pequena Agatha Esther Santos Barbosa, de 1 ano e 6 meses, foi liberado do IML de Vitória e enterrado logo em seguida. Ela morreu no fim de semana e a suspeita é de que tenha sido agredida pela própria mãe, Paula Nazaré dos Santos, de 31 anos. A mãe e o companheiro dela, José Wilson Guimarães, acabaram presos pelo crime. A menina teria passado mal e sido levada pelo namorado da mãe para ser atendida na UPA em Riviera da Barra. Ele disse para a equipe de plantão que a menina estava com infecção urinária e diarreia, mas a pequena já chegou morta. O médico da UPA desconfiou da situação e avisou o legista do IML, que logo recebeu o corpo. O laudo do Instituto Médico Legal mostra que a menina tinha vários machucados na altura do peito e outras marcas espalhadas pelo corpo. O resultado descarta morte natural ou acidente, como o homem tinha falado. O próprio legista que examinou a criança informou a Polícia Civil sobre os ferimentos encontrados. Segundo a polícia, a mãe e o atual namorado dela foram presos no começo da noite de sábado, por homicídio qualificado, motivo fútil com crueldade e contra menor de 14 anos. O homem já tinha histórico na justiça por violência doméstica. Eles foram levados direto para o presídio. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios. De acordo com a polícia, a mãe e também o namorado dela já passaram por audiência de custódia e a justiça decidiu manter a prisão dos dois. E um acidente grave resultou na morte de 2 estudantes do IFES de Santa Teresa. Eles estavam em um carro que caiu em uma ribanceira. O motorista, um homem de 68 anos, fez o teste do bafômetro e foi preso. Amigos, professores e familiares se reuniram na quadra do IFES de Santa Teresa para homenagear Raisla Erlen Rangel de Oliveira e Gessé Araújo Martins dos Santos, os 2 alunos que morreram em um acidente de carro. O acidente aconteceu na tarde de sábado, na rodovia ES 261, em Rio Saltinho. Segundo a polícia, o carro em que os jovens estavam saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Raisla morreu na hora. Gessé ainda foi socorrido, mas não resistiu. O motorista, de 68 anos, foi retirado das ferragens pelos bombeiros. Ele fez o teste do bafômetro, que deu positivo. O homem foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito. Os corpos dos estudantes foram levados ao Instituto Médico Legal em Vitória e depois liberado para familiares. O enterro de Raisla aconteceu em Nova Almeida. Gessé foi sepultado em São Domingos do Norte. A Polícia Civil informou que o homem de 68 anos foi levado para a delegacia de Aracruz e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. E após os procedimentos, ele foi levado para o sistema prisional. Por meio de nota, o IFES de Santa Teresa também lamentou a morte dos estudantes Raisla Erlen Rangel de Oliveira, de 17 anos, e Gessé Araújo Martins dos Santos, de 18. Raisla cursava técnico em informática para a internet. Já Gessé era aluno do técnico em agropecuária, ambos integrados ao ensino médio. Nossos sentimentos aos familiares e também amigos.
E uma tragédia também marcou o domingo na região norte do estado. Mãe e filho morreram depois de uma batida de frente entre dois carros. Isso aconteceu na rodovia que liga Colatina a São Domingos do Norte. Outras duas pessoas também ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Foi na altura da S080 que tudo aconteceu. O Kicks e o Onix bateram de frente bem perto do Rancho Fundo, em São Domingos do Norte. No Kicks estava Lérica, de 43 anos, presa às ferragens, inconsciente, com cortes profundos nas pernas. Ao lado dela, o filho Daniel, de 16 anos, que foi socorrido gravemente ferido. Os dois foram levados para a unidade de saúde da cidade. Lérica não resistiu e morreu pouco depois. O adolescente foi transferido, mas acabou morrendo também. No outro carro estavam uma mulher e o motorista, que sentia muita dor. Ele foi levado ao pronto-socorro mais próximo, em estado de choque e com suspeita de hemorragia interna. Segundo a PM, o Kicks teria começado a zigue-zaguear na pista pouco antes da batida. Uma das vítimas disse aos policiais que seguia de São Domingos do Norte para Colatina quando viu o carro vindo em direção ao Onix e depois só lembra da batida. O trânsito ficou lento por causa do acidente e a polícia chegou a multar 7 motoristas que tentaram furar a fila. O resgate só foi possível com o apoio de várias ambulâncias. Um dos carros foi removido com guincho e o outro ficou no acostamento. Os corpos de mãe e filho foram levados para o IML. O de Lérica, primeiro para São Gabriel da Palha. Já o de Daniel foi direto para Colatina, já que ele não resistiu no caminho do hospital. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte. Nós não tivemos até o momento mais informações sobre o estado de saúde das outras vítimas. E uma denúncia de maus tratos levou a Polícia Civil e também a Prefeitura de Cariacica a uma cena revoltante em Campo Grande. 5 cães da raça Chow Chow foram resgatados vítimas de maus tratos em Cariacica. A tutora não foi encontrada, mas a polícia já abriu um inquérito para investigar. A porta precisou ser arrombada para revelar o cenário de abandono. Dentro da casa, uma fêmea usada como matriz e um macho com doenças de pele e olhos infectados. Além disso, 3 filhotes de Chow Chow, todos vivendo em meio à sujeira. Nas imagens gravadas pelas equipes, dá para ver o chão imundo, cheio de fezes e muito lixo. Segundo o delegado Leandro Piquet, os filhotes eram vendidos em uma feira da região, sem qualquer controle ou cuidado com a saúde dos animais. A Guarda Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Civil participaram do resgate. Os cães agora recebem acompanhamento veterinário e devem ser levados para a adoção. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente já investiga quem são os responsáveis. Caso sejam identificados, podem responder por maus tratos com um agravante, já que havia comercialização envolvendo os filhotes. Estou aqui com a turma da fiscalização. É aqui que possivelmente os animais ficavam a quantidade de fezes no chão, lixo, muita coisa ruim. Gente, estão falando de filhotes, tá? Agora você verá imagens de uma verdadeira covardia que aconteceu aqui no estado, ainda falando de animais. 3 jovens, eles foram indiciados pela Polícia Civil de Marilândia depois que um vídeo mostrando esses jovens praticando maus tratos contra porcos na zona rural do município. Esse vídeo veio à tona nas redes sociais. Os 2 jovens aparecem nas imagens praticando cenas de crueldade dentro de um chiqueiro, enquanto um terceiro envolvido registrava tudo para postarem o vídeo na internet. A filmagem se espalhou rápido e gerou revolta entre moradores e protetores de animais. A Polícia Civil investigou e os 3 acabaram indiciados por maus tratos com base na Lei de Crimes Ambientais.
Nesses casos, a vítima é a própria sociedade, já que maltratar animais não é só um ato de crueldade, mas um crime que atinge todo mundo. Lembrando que situações assim, como nós mostramos dos cachorros e também agora dos porcos, podem ser denunciadas, podem e devem ser denunciadas. Basta ligar no número 181, que é o Disque Denúncia, e também não é necessário se identificar. E olha só, mesmo com placas, barreiras e câmeras, motoristas continuam ignorando as regras na ponte do Irajá. O caso mais recente foi flagrado pelo sistema de monitoramento da prefeitura. 2 caminhões atravessaram a ponte pela contramão e ainda colocando vidas em risco. Era madrugada quando 2 caminhões entraram na contramão e passaram pela ponte do Irajá, um trecho onde a circulação de veículos pesados é expressamente proibida. A cena foi toda gravada pelas câmeras de vigilância da Prefeitura de Colatina. Nas imagens dá para ver que os motoristas ignoram placas, desviam das barreiras e passam como se nada tivesse acontecendo. A infração é grave e os caminhões já foram identificados. As empresas donas dos caminhões vão ser notificadas e podem responder também por responsabilidade civil, já que o peso expressivo pode comprometer a estrutura da ponte. Segundo a Prefeitura, as medidas legais estão sendo tomadas e a segurança da população segue como prioridade. Agora vamos à previsão do tempo. Na terça-feira, o tempo permanece instável aqui no Espírito Santo em virtude ao vento que sopra do mar em direção ao litoral, trazendo umidade e também favorecendo a formação de nuvens de chuva. Previsão de chuva rápida ao longo do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas regiões norte e também aqui no noroeste. O vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral. Na Grande Vitória, os termômetros marcam entre 19 e 29 graus. Já na região sul, mínima de 15 com máxima de 28 graus. Na região serrana, máxima de 27 com mínima de 13 graus. Região norte, mínima de 19 com máxima de 32 graus. Aqui no noroeste, termômetros entre 18 e 33 graus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Link Espírito Santo desta segunda-feira estará de volta. Continue com a gente. Link Espírito Santo de volta. Um motociclista de 27 anos morreu após um acidente na tarde deste sábado na rodovia Pedro Cola, em Castelo, sul do estado. A vítima, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, estava caída às margens da rodovia Pedro Cola, em Castelo, aparentemente morta. De acordo com a Polícia Militar, a ambulância do SAMU foi acionada e confirmou a morte do homem. A perícia foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o SML de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e posteriormente liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Castelo. E na manhã desta segunda-feira, um carro pegou fogo na rodovia ES 164, no trecho da serra entre Soturno e Vargem Alta, também no sul do Espírito Santo. O carro era dirigido por uma médica que estava acompanhada da filha, da mãe e também do irmão. De acordo com informações da Polícia Militar, o fogo teve início enquanto a família seguia pela rodovia. O carro era dirigido por uma médica que estava acompanhada da filha de 3 anos, a mãe e do irmão. Ao perceberem as primeiras chamas, os ocupantes tentaram apagá-las com o extintor do automóvel, mas não conseguiram conter o avanço do incêndio. Todos conseguiram sair do carro a tempo e ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou rápido ao local, mas o veículo foi completamente consumido pelas chamas antes que houvesse tempo para conter o fogo. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas e a ocorrência continua sob apuração.
E um homem de 36 anos foi detido após entrar em luta corporal com policiais militares na tarde de ontem. Isso aconteceu em Presidente Kennedy. De acordo com os agentes da Polícia Militar, o suspeito identificado como Rogério Francisco Alves Júnior foi visto descartando um objeto semelhante a uma arma. Ao ser abordado, ele entrou em luta corporal com a polícia e acabou sendo atingido por um tiro na perna. Com o detido, foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições. Os militares disseram que Rogério foi levado ao hospital para receber atendimento médico e logo depois foi encaminhado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que Rogério foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência e depois encaminhado ao sistema prisional. Ainda lá no sul do estado, 2 homens estão sendo procurados pela polícia após eles furtarem motos em 2 cidades do litoral. As câmeras de segurança mostram o momento em que um homem de blusa preta com um casaco na cabeça se aproxima da moto. Ele disfarça, vê que não tem ninguém por perto e logo depois consegue ligar o veículo. Nessa hora, o comparsa se aproxima, sobe na moto e vai embora. O de camisa preta foge correndo. Esse caso aconteceu na madrugada do domingo, na cidade de Anchieta, na Avenida Atílio Rauta. 1 hora depois, câmeras de vídeo monitoramento flagram a dupla agindo em outra cidade, na Avenida Guido Brunini, na região do bairro Monte H, em Piúma. Dessa vez, a dupla chega em um Gol branco e o mesmo homem de camisa preta, e agora com um boné na cabeça, se aproxima da moto estacionada na frente de uma casa. Ele consegue ligar o veículo, mas quando o comparsa chega para concluir o furto, eles são surpreendidos com a chegada do dono do veículo. O proprietário parte para cima do suspeito, que foge logo em seguida. A polícia pede que, se alguém reconhecer os envolvidos no caso, denunciar no 190 ou no 181 de forma anônima. E teve homicídio e também tentativa de assassinato em Linhares nesse fim de semana. Então vamos para lá conversar com o Cláudio Alves, que traz todos os detalhes e informações para a gente. Boa noite, Cláudia, com você. Olá, Elisângela. Olá, você que acompanha o Link Espírito Santo. Pois é, a vítima da tentativa de homicídio foi esfaqueada pela própria companheira. O homem segue internado no hospital. Confira este e outros destaques policiais. Um homem foi vítima de uma facada pela companheira após uma briga no bairro Juparanã, em Linhares. Após ser atingido, ele deu entrada no Hospital Rio Doce e a Polícia Militar foi acionada. Inicialmente, ele relutou em contar o que aconteceu, mas depois confirmou que foi ferido pela parceira. Ele apresentava sinais de embriaguez, o que dificultou mais detalhes. A Polícia Militar fez buscas, mas a suspeita não foi localizada. O caso será investigado. Na noite de sexta-feira, Jonathan Oliveira Campos foi morto a facadas na zona rural de Rio Bananal. Segundo a polícia, ele discutiu com a esposa por ciúmes e passou a agredi-la. O cunhado, Lucas Rodrigues, de 28 anos, tentou intervir e acabou esfaqueando Jonathan, que morreu no local. Lucas confessou o crime, foi preso em flagrante e levado à delegacia de Linhares. A Polícia Civil investiga o caso. Quase 600 quilos de drogas apreendidos em operações policiais em Linhares e região foram incinerados no final de semana. A Polícia Civil de Linhares realizou a maior destruição de drogas da história da 16ª Delegacia Regional. Quase 600 quilos de entorpecentes foram destruídos, sendo mais de 300 quilos de maconha, além de crack, cocaína e outras drogas. O material foi apreendido nos últimos 12 meses durante operações realizadas com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, PRF e outras forças de segurança. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o aumento nas ações policiais e nas prisões de traficantes contribuiu para esse resultado. A incineração contou com a presença do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, garantindo a legalidade do procedimento. E 2 médicas foram indiciadas por homicídio culposo pela morte de um bebê no Hospital São Camilo, em Aracruz, no final do ano passado. As médicas que não tiveram os nomes divulgados foram indiciadas por homicídio culposo pela morte do bebê Heitor Rossi França, ocorrido em dezembro de 2024 no Hospital São Camilo, em Aracruz.
Na certidão de óbito, ficou constatado que o bebê morreu por hemorragia cerebral e traumatismo crânioencefálico. A família registrou o boletim de ocorrência, apontando possível negligência médica durante o parto. A mãe do bebê, Isabelle Nascimento, de 18 anos, contou que teve uma gestação tranquila até o final, quando uma elevação na glicose levou o crescimento fora do esperado do feto e o obstetra dela decidiu então por uma cesariana, já que não havia condições para um parto normal, o que não foi feito. Heitor faleceu cerca de 1 hora após nascer em 28 de dezembro. A Polícia Civil concluiu o inquérito sem solicitar a prisão preventiva das médicas por não haver critérios legais para isso. A queima da palha do café nesse período da colheita do Conilon tem prejudicado quem transita pelo interior de Linhares e região. Se a pé fica difícil transitar, imagina de carro. Essa é a situação de algumas localidades do norte do estado nesse período de colheita do café. A principal causa desse problema é a queima da palha do café, que tem gerado preocupação entre os moradores. Essas imagens são de Pedrolândia, interior de Linhares. É possível perceber as estradas tomadas por uma cortina de fumaça, deixando a visibilidade praticamente nula. A preocupação está não só nos trabalhadores rurais, mas também em ônibus escolares e veículos que precisam circular por esses trechos, muitas vezes em curvas perigosas ou horários de grande movimento. Essa prática, apesar de recorrente, é regulamentada e só pode ser realizada com autorização dos órgãos ambientais. Quando feita de forma irregular, além de causar transtornos e riscos, pode ser enquadrada como crime ambiental. Em caso de acidentes causados pela baixa visibilidade, os responsáveis pelas queimadas podem responder civil e criminalmente. Bom, a gente muda de assunto agora. Os desafios para manter a saúde mental materna são assuntos do movimento Maio Furta Cor. O movimento conta com palestras e encontros ao longo de todo o mês de maio. A maternidade é um dom, mas requer renúncias. E se essa missão é em dose dupla, aí é que os desafios são ainda maiores. Então, maternar para mim é uma das coisas mais lindas que eu já vivi, mas também não deixa de ser a mais difícil, né? Tem muitos desafios, é muito desafiador você se dedicar para uma criança, né? Eles exigem muito da gente. Depois que a Alice nasceu, ficou muito mais difícil, né, para mim. Antes era só o Davi, com 2, assim, fica uma loucura mesmo. A Marcela é aquela mãezona que não perde um momento da vida dos pequenos. Hoje eu vivo integralmente para a maternidade. Eu participo de tudo mesmo, da hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir. E levo para natação, levo para a escola, dou banho. Faço tudo mesmo por eles. Às vezes a gente não dá conta, mas a gente tenta, né? Tem casa, tem marido, tem comida para fazer, tem as crianças, mas no final vai dar certo. Mas nem sempre foi assim, já que os primeiros meses de vida de uma criança oferecem muitos desafios. A questão da saúde mental é bem difícil, né? Porque a gente fica muito vulnerável, né, nessa fase. As crianças exigem muito da gente, aí tem a questão do sono, né, que fica bem difícil, ainda mais quando como eu tenho a pequena, que eu ainda amamento. Então, acordo bastante durante a noite. E aí, no dia seguinte, tem que estar bem para cuidar dele, para brincar. É bem difícil, bem desafiador. As alterações físicas, psíquicas e hormonais levam as mães a viverem um verdadeiro turbilhão de emoções. O puerpério é outro momento muito simbólico, significativo e de muita sensibilidade para essa mulher. Além de tudo isso, a nossa sociedade ainda coloca uma pressão e julgamentos que ela tem que estar bem, feliz, porque está ali nas mãos dela o bem mais precioso que a gente pode ter na vida, né? Que é o de ser mãe. Mas tudo isso, todo lado bom também tem um lado difícil, que tem um monte de consequências na vida pessoal da mulher, mas principalmente no psicológico dela. Então, a gente falar sobre esse movimento. E nesse momento é que uma rede de apoio torna-se fundamental. Uma rede de apoio
de todas as partes, né? Tanto nos atendimentos de saúde quanto dentro de casa, porque se alguém não valida, mesmo que seja o pai, a avó, uma amiga, se essa dor não é validada, isso dificulta muito a melhora dessa mulher, porque quanto mais você reprime essa dor, por mais você finge que ela não existe, com mais intensidade vem os transtornos para atravessar essa mulher. E pensando na saúde mental materna, foi criado o movimento Maio Furta Cor. O Maio Furta Cor é uma campanha que visa despertar nas pessoas, conscientizar as pessoas sobre a saúde mental materna. Porque a mãe, a mulher, ela tem uma carga muito grande de cuidar da nossa sociedade. Todos nós temos uma mãe e esse cuidado, ele é muito bonito, mas ele demanda também de uma força da mulher. A mulher, além de mãe, ela muitas vezes é esposa, ela é profissional, então toda essa força envolvida também pode gerar alguns problemas de saúde mental. E muitas vezes a pessoa ela não percebe isso. Então essa campanha ela tem esse objetivo, despertar as pessoas, despertar as sociedades sobre a saúde mental materna. Se foca muito no período da gestação e da pós-gestação, mas é importante em todo o decorrer da vida dar atenção a essa situação. Apesar de todos os desafios da maternidade, para elas, ser mãe é definitivamente. Ser mãe é amor, É tudo. A gente faz tudo por eles. É o maior amor da minha vida. Eu até me emociono em falar deles, porque ser mãe me transformou mesmo, assim, uma pessoa melhor. Hoje eu olho para o mundo com outros olhos, um olho mais com empatia. Às vezes a gente vê mães aí que estão passando por situações difíceis com os filhos, a gente olha com outros olhos mesmo, porque a maternidade é isso, é amor sem limites. Okay. Bacana, manter a saúde mental sempre, Por hoje é só, eu retorno no link de amanhã. Obrigada, Cláudio, boa noite e até amanhã. Mais um intervalo chegando. Em instantes, voltaremos com o link. Não saia daí. De volta, vamos à cotação do café. O Arábica Bebida Dura fechou o dia com uma pequena queda, R$ 2.444 a saca. Já o Conilon tipo 78 com até 5% de broca, R$ 1.547 a saca. Os dados são do Centro do Comércio do Café de Vitória. E um casal morreu em um grave acidente na rodovia Otavarino Duarte Santos, lá em São Mateus. Jota Barbosa tem as informações para a gente sobre essa tragédia, não é, Jota? Boa noite. Olha, Elisângela, isso mesmo, hein? Mais uma tragédia em São Mateus. Mas antes disso, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo, trazendo as notícias de São Mateus e região. Pois é, Elisângela, o acidente aconteceu na noite de sábado, a poucos metros do Hospital Roberto Silvares. Mais uma tragédia na rodovia Otavarino Duarte Santos, que liga São Mateus ao balneário de Guriri. O atendente comercial Admilson Portela, de 60 anos, e a esposa dele, Ana Portela, de 40 anos, morreram após a moto em que estavam ser atingida por um automóvel em alta velocidade. As vítimas seguiam de moto de Guriri para São Mateus, quando a poucos metros do Hospital Roberto Silvares foram surpreendidas por esse carro. De acordo com informações do motorista de um Gol, que também foi atingido na lateral, o carro fez uma ultrapassagem em local proibido e acabou batendo na moto. Em seguida, ainda bateu no Gol. Admilson morreu no local do acidente. Já a esposa dele, que era gerente de uma loja de cosméticos de São Mateus, foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares, mas na madrugada de domingo não resistiu aos ferimentos e também morreu. Amigos do casal conversaram com nossa equipe. A gente fica muito triste porque é um casal querido, não só por nós, mas porque o conhecia. Então é uma perca muito grande, o sentimento, o coração apertado.
difícil até para expressar, mas a forma que nós temos de poder participar desse momento é saber que eles eram um casal querido, amado, que onde passava transmitia uma alegria, transmitia uma paz. Ficamos tristes também pela forma como foi esse acidente, essa fatalidade. Mas, por um lado, também o que nos consola é porque eles eram pessoas queridas, servos de Deus, e temos a certeza que eles estão num bom lugar. Nós ainda não conseguimos diluir essa perca, mas o que nos traz a certeza é porque todos nós vamos passar por esse momento de alguma forma, talvez não da mesma forma tão brutal, tão abrupta como aconteceu com os nossos entes queridos, como Edmilson, como Ana, mas o que nos traz a esperança é o legado que eles deixaram de fé. Muito amor foi depositado nas nossas vidas, sabe? E o mais importante não é a forma no qual nós deixamos essa terra, mas sim como. E eles estão hoje nos braços do Pai. Esse amigo da família espera que o caso não apenas entre para as estatísticas. É muito triste ver pessoas que ainda destroem famílias ao pegar um volante, um carro. Você precisa ter consciência do que você está fazendo. Hoje existe um clamor geral na cidade. São pessoas que realmente deixaram os seus nomes de um caráter libado, alguém que o sorriso deles transmitia todo o carinho que eles sentiam pelas pessoas. Eles não tinham nenhum tipo de nenhum tipo de problema em ficar ali conversando com você, em depositar o tempo deles para poder dizer uma palavra de esperança, uma palavra de amor. E isso é o que fica para nós, mas a justiça é necessária. A justiça é necessária. No momento em que nosso cinegrafista fazia imagens do local, o motorista foi flagrado fazendo uma ultrapassagem proibida que poderia ter provocado um acidente. Há dúvida se um homem ou uma mulher estaria conduzindo o carro. O veículo foi abandonado e o motorista não prestou socorro. A Polícia Militar levantou dados do proprietário do veículo, que estão em nome de um homem residente no balneário de Guriri. A Polícia Civil informou na manhã de hoje que já iniciou as investigações e que tem testemunhas arroladas para serem ouvidas. Até o início da tarde, o motorista não havia se apresentado. A Polícia Civil informou ainda que há indícios de fraude processual por alteração da cena do crime, o que pode acarretar na responsabilização de mais pessoas. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a agenda do governador Renato Casagrande em Nova Venécia. Em entrevista, o governador falou do programa Arranjo Produtivo e da importância dele para a produção agrícola do estado. O Arranjo Produtivo é um programa em que o governo do estado coloca um dinheiro, para que haja compra de mudas, de adubo, assistência técnica. Em 3 anos colocamos 12 milhões de reais. Então, acompanhamento feito pela Assembleia Legislativa. Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho. E, além disso, aqui em Nova Venécia também, investimentos em educação, em infraestrutura, entrega de moradia para as famílias aqui de Nova Venécia. Então, acho que essa é a nossa missão, a missão de espalhar oportunidade de felicidade, pelos diversos municípios, por todos os municípios do estado do Espírito Santo. Casagrande viajou no sábado para os Estados Unidos, onde fica até quinta-feira, apresentando as potencialidades do Espírito Santo. Apresentando aquilo que a gente tem de melhor, que é o fundo de descarbonização, buscando investidores para poder investir no fundo de descarbonização, buscando investidor para investir no estado do Espírito Santo, participando dos eventos importantes que nós vamos ter lá nesses dias, eventos diversos que reúnem muita gente que tem capacidade de articulação política e econômica. Então é por isso que nós vamos estar presentes, o Espírito Santo não pode ficar fora. Durante discurso, Casagrande disse que estamos próximos de uma nova eleição. Lembrou a importância de dar continuidade aos projetos do governo que estão em andamento. O que a gente pede a cada um de vocês é que a gente não deixe esse estado perder tempo.
Nós não podemos perder tempo neste estado, né, trazendo mudança para o mundo. A gente precisa seguir em frente, continuar trabalhando, Freitas, continuar fazendo aquilo que a gente tem feito. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus e região. Elisângela desejando a todos uma semana produtiva e a gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Muito obrigada, Jota. Boa noite e até amanhã. Agora chegou o esporte por aqui. O Link Espírito Santo traz os gols do final de semana. No sábado aconteceu a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E os 2 representantes capixabas na competição entraram em campo. Então vamos ver como foi. Em São Paulo, no estádio Canindé, a Portuguesa recebeu o Rio Branco, que até então era o líder do grupo. Mas a Lusa saiu na frente logo no início do jogo, neste chute cruzado de Cristiano. Portuguesa 1-0. Só que ainda no primeiro tempo, o time capa preta chegou ao empate. Gol de Luiz Fernando, 1-1. A alegria capixaba acabou no segundo tempo. Pênalti para a Lusa. Cristiano cobrou forte e garantiu a vitória e a liderança para o time paulista. Final, Portuguesa 2, Rio Branco caindo para a 4ª colocação, 1. Mais um confronto entre capixabas e paulistas. No estádio Kleber Andrade, o Porto Vitória recebeu o Água Santa. No primeiro tempo, Alisson Ribeiro, nesse chutaço, abriu o placar para o Verdão. Porto Vitória 1-0. E tinha mais no segundo tempo. Depois do cruzamento e o rebote, Xavier marcou. Não parece, mas a bola entrou. Final, Porto Vitória 2, Água Santa 0. E seguindo com o futebol, tivemos também a 4ª rodada da Copa Espírito Santo. Na sexta-feira, o Rio Branco de Venda Nova ficou no empate por 1-1 com o Vilavelense no estádio Olímpio Perim. No sábado, no estádio Gil Bernardes, o Sport venceu o Real Noroeste por 2-1. E no estádio José Maria Mantovanelli, em Vila Valério, o Vitória goleou o Capixaba 4-0. O link termina aqui, mas você pode revê-lo no site simnoticias.com.br, onde também confere muitas outras informações. Para você, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu te espero. Que a sua semana seja incrível.